Daniela Willig, 40 Plus. Olá, mulheres! Bem-vindas ao meu canal, Daniela Willig, 40 Plus. E a convidada de hoje é a doutora Daniela Taniguchi, que é dermatologista. Ela tem uma clínica especializada em estética em Santo André. Depois a gente vai deixar os contatos dela aqui. E é um assunto que interessa a todas nós, mulheres. Olá, Daniela, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu fico muito feliz. Bem, boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Daniela, a minha primeira pergunta é: a partir de que idade, para nós mulheres, começa a ser recomendado que a gente faça procedimentos estéticos? Uma pergunta que todas querem saber. Nós, mulheres, infelizmente, começamos a perder colágeno a partir dos 20 anos de idade. Mas é claro que ainda estamos, né, nessa idade no auge da beleza. Então, os primeiros cuidados mais preventivos já podem começar nessa idade, 20, 30 anos, começar a fazer um pouco de botox para educar o músculo a contrair menos. Você vai ter menos rugas marcadas com o tempo, né? E nessa idade, com 30 anos, os tratamentos de rejuvenescimento são mais focados no embelezamento, né? Então, se a pessoa tem um lábio muito fino, pode começar a aplicar um preenchimento, ou se tem, né, uma tendência a manchas ou a acne, aí é uma coisa mais específica para um embelezamento. O problema chega a partir dos 40 anos de idade mesmo, que aí a gente começa a perder uma estrutura óssea, a perder a gordura, né? A gordura sai do lugar, e aí a gente começa a ficar desesperada com os primeiros sinais de flacidez. Mais ou menos em torno dos 40 anos. Algumas pessoas um pouco antes, outras um pouco depois, isso depende da genética também. Doutora Daniela, outra pergunta que é muito importante para as 40 plus é que a gente começa a perceber que após os 40, a pele ela vai perdendo um pouco a viçosidade, a elasticidade, eu acho que é a perda de colágeno. Então, quais são as características? O que começa a acontecer com a pele após os 40, para que a gente possa saber e cuidar melhor? Normalmente, os pacientes com 40 anos percebem uma perda do contorno facial. É a primeira queixa, o contorno do rosto começa a ficar irregular, não está mais bem definidinho, que é o primeiro sinal de flacidez que realmente é mais visível nessa idade, porque a gente começa a ter já reabsorção óssea, então toda a estrutura que sustenta a pele começa a diminuir. Além disso, nós temos também um efeito do sol ao longo dos anos, é um efeito cumulativo, e aí nessa idade a gente começa já a perceber os efeitos deletérios do excesso de sol. Isso, lógico, depende de cada pele, né, mas as peles mais sensíveis ao sol começam a ter muitas manchas também. Então, perda do contorno facial, as manchas, e em consequência do contorno facial da flacidez, existe um aumento dos sulcos, principalmente, né, aqui chamado sulco bigode chinês, um aumento das olheiras também, porque a gente perde osso e sustentação nessa área, e um aumento das rugas, tanto por perda óssea aqui, pelo excesso de movimentação durante os anos que a pele vai marcando. E então, tudo que antes não incomodava, ela começa a ficar mais visível aos 40 anos. Eu adorei essa sua explicação, doutora, porque após os 40 a gente começa a sentir mesmo que está tudo caindo. Oh, meu Deus, é uma coisa. Então vamos lá para saber os tratamentos mais eficazes.
Bom, agora que a gente já sabe tudo o que acontece com a pele após os 40, vamos lá para os tratamentos. O que pode dar esse contorno de volta, principalmente a viçosidade na pele? São mais os preenchedores, os mais invasivos, ou existem outras coisas que a gente pode fazer, como lasers, menos invasivos? Tem gente que não gosta muito de colocar preenchedores. Então, explica para a gente, doutora Daniela. Sim, nós dispomos de tratamentos, basicamente nós podemos dividir nos injetáveis e em tecnologia, tá? Dos injetáveis, além dos preenchimentos com ácido hialurônico, existem algumas outras substâncias que vão fazer o seu organismo produzir colágeno. Que ótimo. E além disso, ele vai ter um efeito cola na sua pele, né? Então, os estimuladores injetáveis, eu posso explicar melhor em mais detalhes daqui a pouco, eles vão fazer um booster para o seu organismo produzir mais colágeno, que a gente já tem perdido desde os 20 anos de idade. Em relação aos tratamentos indicados para flacidez, a tecnologia que consegue atingir os tecidos mais profundos é o ultrassom microfocado. Então, ele consiste num aparelho que, através do ultrassom, vai emitir energias bem profundas e ela consegue atingir a fáscia muscular, que é aquela superfície do músculo. Como ela consegue atingir até essa área, então ela consegue melhorar mais o contorno do rosto, fazer uma retração muscular, e por isso ela é mais indicada num grau de flacidez maior. Em relação às tecnologias, são 3 principais tecnologias para tratamento de flacidez. Os lasers, então todo laser ele consiste numa luz. Essas luzes elas são específicas para várias, para mancha, para vasinhos, para algo, tem um alvo específico, e também tem os lasers para colágeno, tá? Então, o laser, ele vai agir mais superficialmente, melhorando poros, manchas, estimulando colágeno, tratando de cicatrizes de acne, rugas finas, vasinhos, né? Todos esses detalhes que vão piorando com o tempo. A pele fica mais firme, mais elástica, com mais brilho. Uma segunda tecnologia que eu posso explicar para vocês é a radiofrequência. A radiofrequência, ela estimula o colágeno através do calor. Então, ela emite ondas na frequência do rádio, e por isso ela tem esse nome, né, um aparelho de radiofrequência, e ela vai produzindo calor, um aquecimento na pele que vai também estimular o nosso organismo a produzir colágeno. É um aparelho que pode ser usado no corpo também, para celulite, né, para pequenas gorduras, porque ele consegue atingir o tecido gorduroso também. Então, ele vai mais profundo do que o laser, mas ele é um pouco mais sutil em termos de estímulo de colágeno, então é necessário fazer várias sessões. Então, em relação ao ultrassom microfocado, como ele consegue atingir as camadas mais profundas, ele melhora mais o contorno facial, papada, também dá para fazer tratamento corporal. Existem também as ponteiras macrofocadas que atingem as gorduras, então aquela gordurinha da papada, ou um rostinho mais cheio, então a gente pode melhorar todo esse contorno. E além disso, existem as ponteiras do ultrassom microfocado, mais superficiais também, que teriam também um efeito mais sobre o colágeno mesmo da derme. O nome comercial do ultrassom, os mais famosos são Ultraformer e Ultera. Em relação aos lasers, existem hoje em dia uma infinidade de lasers e tipos de laser. Os principais
para a formação de colágeno são os lasers de CO2, que são lasers ablativos, então eles formam casquinha, a pele fica inchada, mas compensa. E os lasers não ablativos, para quem não tem tempo de de cuidar da pele, de ter que ficar com a pele inchada, sensível, existem os lasers não ablativos que poupam a epiderme e conseguem ir na derme, mas eles não formam casquinha, ele só faz o colágeno lá embaixo, a paciente consegue trabalhar no dia seguinte sem problema. E dos injetáveis, qual que é aquele o melhor, o the best? Qual que é o que dá o melhor resultado? Normalmente, os principais injetáveis que a gente indica para estímulo de colágeno são o Sculptra e o Radiesse, os nomes comerciais, né? O Sculptra é o ácido polilático, é uma substância que, quando ela é injetada embaixo, logo abaixo da pele, o nosso organismo vai englobar as partículas, vai criar uma reaçãozinha inflamatória subclínica, essa reação que vai estimular, vai chamar os fibroblastos para aquele local, e os fibroblastos vão produzir colágeno. Os fibroblastos são as células da nossa pele que produzem colágeno. Entendi. E depois de todas essas sessões de Radiesse ou Sculptra, como que é feita a manutenção? Quanto tempo depois? Como é que vai ser feita essa avaliação? Normalmente a gente faz de 1 a 2 sessões a primeira vez, né, que vai fazer até mais, e com as manutenções anuais. O Sculptra, ele consegue ter esse efeito cola, né, então a pele que estava solta, que a gente belisca e ela vai lá longe, ela começa a ficar grudadinha de novo, então ela tem esse efeito cola, e ainda ela pode reposicionar a gordura também. Ela faz uma reposição de volume que muitas vezes a gente perde. E tem um efeito mágico, né? Como todos os bioestimuladores, o efeito não é imediato como um preenchedor. Ele tem um tempo para sua pele produzir o colágeno, e o auge do tratamento acontece entre 3 a 6 meses após o tratamento em si. Outro injetável, que é muito usado, é a hidroxiapatita de cálcio. Ela também tem esse mesmo efeito. A duração do estímulo de colágeno e do efeito do colágeno, às vezes, é um pouco menor, mas ele também cria menos volume. Então, para um rosto muito gordinho, mas que precisa de melhorar um pouquinho a flacidez, o contorno, ele pode ser mais indicado também. Também pode ser usado no pescoço, no colo, no dorso das mãos. Então, a gente perde colágeno não só no rosto, né, mas no resto do corpo. Então, ele é muito estudado para esses tratamentos corporais também. As manutenções, normalmente com Sculptra, nós fazemos uma vez por ano. E do Radiesse depende, né? Todos os tratamentos corporais normalmente necessitam de mais sessões e no intervalo menor, as manutenções no intervalo menor, mas isso a gente tem que ir acompanhando clinicamente. É mesmo, né? Depende de cada pele, do organismo da pessoa, cada pessoa reage de um jeito, e aí tem que ter avaliação, né? Muito bom, doutora. Doutora Daniela, eu agradeço muitíssimo esse bate-papo delicioso aqui sobre estética. Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer ficar bonita, quer cuidar da pele. Então, muito obrigada, gratidão. Eu vou deixar aqui os contatos da clínica da doutora Daniela no Instagram e tudo mais, para vocês seguirem ela lá. Muitas dicas legais. E vocês, mulheres 40+, não deixa de curtir, comentar e aciona o sininho para as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Compartilhe com a sua amiga lá no WhatsApp também, para ela se cuidar lá na clínica da Dani, tá bom? Um beijo a todas. Obrigada, um abraço. Daniela Willig, 40+.